eu descobri que esse termo, quem canta seus males espanta, veio lá da Grécia Antiga, né? Que os gregos utilizavam a música realmente para ligação com o divino, né? Então era uma forma de expressão de artes, e eles faziam isso tanto para alcançar os objetivos, quanto para espantar aquilo que não era desejado, né? Então aí veio essa expressão, bom, quem canta seus males espanta, porque eu estou pedindo, né, para o divino, eu estou fazendo essa conexão, por isso eu sei que os males espantam, né? Então eu achei isso bem interessante, porque realmente, para mim, é isso que acontece, né? Quando você está em contato com a música, muda o ambiente, parece que muda a frequência, né? Não sei da sua Aí, um pouco da sua experiência como músico, dá para sentir muito mais isso, né? É interessante você ter buscado isso, muito legal mesmo. E eu também fiquei, obviamente, quando a gente tem um tema, a primeira coisa que a gente é sugerido na nossa mente rebuscar um pouco, pensar um pouco sobre o próprio tema, né? E eu fiquei tentando me lembrar a partir de quando é que a gente começa, pelo menos nessa nossa vida, né? Que tem cada um tem uma idade agora, mas a gente tem uma vida que começou desde pequenininho. E desde quando que começa essa ideia de música e de noção de que quando a gente ou canta ou entra no ambiente musical, como muda a ideia, né? Primeiro que eu acho que a música em especial, talvez, entre as artes todas, é aquela que é mais unânime, né? A gente não pode dizer nunca que é unanimidade total, porque nesse mundo como a gente está agora, pode ser que alguém vai dizer que não, não gosto de música, não gosto de ouvir música, não gosto de cantar, pode até ser que tenha, mas música e viagem, ou seja, viajar, o ato de viajar e de apreciar música é uma coisa que, se não é unânime, tá entre as coisas mais unânimes que eu posso imaginar. E talvez isso aconteça por dois motivos, né? Um é que é uma coisa abstrata, é o mais próximo do invisível, do espiritual que a gente conhece. Mesmo, imagina, outras artes como dançar, a pessoa está vendo lá, né? Está vendo, claro que tá se vê um cantor, mas não se vê, entre o cantor ou entre o músico e a outra pessoa né, é o abstrato que está indo ali. Na dança é diferente, inclusive a dança se utiliza de música para se compor. Claro que o dançarino pode dançar sem música, inclusive, mas se utiliza de música. Artes plásticas, idem, se tem a parte grosseira, entre aspas, né? sem querer ser grosseiro aqui, mas a parte grosseira, a parte palpável, e música não, música é algo etéreo, incrível, incógnito, secreto, né? Então já é uma coisa meio mágica só por natureza, que é muito próximo à nossa própria realidade, né? Nós somos assim por natureza, né? Meio mágicos, misteriosos. A gente foi ao longo do tempo, ao longo das eras, né? A gente foi deixando isso um pouco para lá, mas no fundo é o que a gente é. Isso por um lado, mas por outro lado, eu fiquei lembrando do motivo pelo qual a música é um pouco unanimidade, é porque desde pequeno a gente aprende a ficar feliz com música, né? Seja, eu estou convivendo aqui agora com os bebês, 2 anos, 3 anos, 4 anos, alunos novinhos que estão vindo para cá para ver o mais meditar nesses últimos tempos. E ele já aprende, a primeira coisa que aprende é parabéns para você, assim, em comum, né? Aprende outras coisas tantas, outras músicas tantas, mas já começa a entrar na onda do parabéns, ou seja, de celebrar, olha só, celebrar a vida, que é o parabéns para você, em música, né? Ou seja, é como se a gente já desde pequeno já conectasse uma coisa com a outra. A vida é para ser celebrada, seja em aniversários, seja de ano em ano, ou seja de dia a dia. E agora, inclusive, tem mês aniversário, como é que chama? Mêsversário, sei lá como é que chama. Ou seja, Mês aniversário. pois é, cada dia, né? E com música, ou seja, você está celebrando lá, aprende a cantar parabéns, ou seja, já fica lá incutido em você desde pequeno, e você já aprende a cantar. 2 anos, já está cantando, para espantar os males, não é? Ou seja, Sim. e aí a gente vai crescendo, e aí eu estou lembrando da minha própria história, e a gente vai perdendo um pouco isso, inclusive, porque eu digo pessoalmente, eu acabei virando músico profissional, mas assim,
antes de chegar até aquele ponto, outras coisas foram entrando no meio do caminho. Eu lembro que no começo, e eu estava lembrando disso hoje, justamente, no começo eu cantava ou tocava pela felicidade, pelo ato de cantar. Mas depois a gente vai ficando mais jovem, mais velho, e vai vendo que, não, se eu canto, as pessoas olham para mim, se eu canto, eu ganho dinheiro, se eu canto, eu consigo, sei lá, no caso de homens, mulheres, no caso de mulheres, né, paqueras ou atenção, no final das contas. Aí já entra o ego aí, a gente já vai perdendo aquela Conexão inicial, pureza, né? Talvez, não é a pureza da música em si, aí a gente entra numa armadilha. E aqui sim. o que a gente está fazendo, no final das contas, hoje aqui, essa conversa é um pouco para a gente se lembrar de sair dessa armadilha, que a música é de verdade algo incrível e que a nossa vida é algo incrível. E quando combina, você combina duas coisas incríveis, fica melhor ainda. Né? Mas Que acho que quero é ouvir até você também. trazer, né? Exato, é até trazer para a consciência que a gente está falando de vibração, né? É aquilo, música é pura vibração, né? Se você fala de um instrumento musical, o violão, né, é bem fácil de ver, você toca, a corda está vibrando, né? Tudo, e se a gente for parar para pensar, tudo vibra, né? Até a gente vibra, os objetos vibram, mas talvez ali em frequências diferentes, né? E eu acho que quando a gente se conecta com uma música, a gente está se conectando com a vibração dela também, né? Com a vibração daquela música, com a frequência daquela música, o que que essa música me traz. Então, eu enxergo muito isso, né? Como que a música pode cooperar com a minha vibração. De repente, se eu estou com uma vibração baixa, eu vou buscar uma música que tenha uma vibração ali mais alta, né, uma frequência mais alta, e isso automaticamente pode elevar a minha vibração também, né? Então eu acredito muito nisso, quer dizer, o tipo de música, como a Mari falou ali no começo, né? O tipo de música que a gente escuta influencia diretamente o seu estado, né? O seu estado. Então, como você colocou, Alex, lá quando a gente é criança, isso é muito mais orgânico, né? A gente escuta uma música talvez mais alegre, a gente já começa a dançar, já entra no ritmo. Com o tempo, talvez a gente pode ir esquecendo um pouco isso, né? E se deixar levar pelo que está acontecendo no ambiente. E eu acho que trazer de novo para a consciência, né, esse papel da música em inclusive moldar, né, ali a sua frequência, moldar o seu estado de espírito, isso é muito importante a gente lembrar, né? A gente relembrar que se você não está bem, você coloca um certo tipo de música, isso pode realmente mudar o seu estado mental, né? Mudar ali a sua vibração. E, de novo, eu fui atrás de procurar aqui o que significa música, né? Eu gosto muito de fazer essas pesquisas. E aí vi que, assim, música é musique, não sei se você sabia, mas é musique, na verdade, musique, que vem lá do grego também, que é a arte das musas. Você comentou lá que pode ser dança, pode ser, enfim, a dança está ligada à música, etc. E a palavra musique, a hora que a gente vai traduzir, ela significa exatamente a arte das musas, e essas musas são poesia, astronomia, dança, a própria música, né, a frequência. E eu falei, olha que interessante, quer dizer, a própria palavra música, ela não significa só um instrumento musical, ela não significa só um cantor ali na frente interpretando uma canção, mas a palavra música também significa dança, também significa poesia, também significa astronomia, que isso eu não sabia. Hora que a gente vai lá no grego antigo, né? Então, quer dizer, é um conjunto de artes. Na verdade, a música é um conjunto de artes, é tudo que te liga a algo maior. E, de novo, eu achei essa definição muito interessante, porque com o passar do tempo, acho que a gente vai esquecendo um pouco disso, né? Vai esquecendo desse poder maior da música, né? Então, achei isso aqui bem, bem interessante para trazer aqui para nossa rotina, né? Bom, eu aprendi um pouquinho de violão, eu não sei se meu professor está vendo aí, mas eu cheguei a aprender um pouquinho de violão. E quando a gente fala de frequência, de notas, né, a gente vê que tem algumas notas que não combinam. Isso até você pode explicar melhor para a gente. A hora que a gente vai lá no violão e tem certas notas que, se você tocar junto, aquela frequência não dá certo.
E eu acho que isso também acontece com a gente no dia a dia ali, né? Às vezes você vê uma pessoa, não bateu muito a minha frequência com aquela pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa frequência das notas, né? Como que elas podem influenciar a gente também, né? Eu acho que seria legal. Muito legal tudo isso que você falou. Eu vejo que acontece realmente isso. Você sabe que com o passar do tempo, eu fui cada vez mais tentando ir um pouco no caminho contrário. Acho, às vezes, meio complicado as pessoas não entenderem. Afinal de contas, a música é isso, é inspiração. A palavra musa, na verdade, é como se fosse a ideia de uma musa que está te inspirando, tanto a compor, a chegar àquela ideia, quanto também para inspirar os outros que estão ouvindo, né? E sem querer, e só aqui entre nós, os gregos consideravam a música de verdade a arte principal, o resto era tudo meio que segundo escalão. Mas claro que todas as vertentes são complementares e incríveis. Mas, assim, sobre a questão de frequências e influências, né? Eu adoro pensar assim, eu penso muito assim, de como tudo que se passa nesse mundo aqui, no mundo das ações, de novo, eu não sei quantos estão aqui, participando dessa live, que conhecem a Brahma Kumaris, conhecem ou já fizeram algum curso, alguma meditação. Talvez eu fale alguma coisa ou outra que possa soar um pouco estranho, mas quem por acaso não fez nenhuma atividade, não conhece, não fez o curso introdutório de meditação Raja Yoga, é bem-vindo a fazer, que é uma coisa muito legal e explica muito de tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente está no campo das ações e justamente uma das características principais desse campo de ação é justamente a ação ocorrendo em frequências, nada mais que gamas de frequências. Quando Mariana estava falando em frequências diferentes e tudo mais, no fundo, é como se fosse uma, uma escala de frequências que andam mais rápido, ciclos menores mais rápido, e aí soam de uma forma mais aguda, ou mais graves, e toda uma gama de frequências no meio do caminho. Se a gente pensar na mais aguda de todas, a frequência mais rápida de todas, na frequência mais baixa de todas, mais lenta, vai acontecer isso. Mas acontece não só com o som, com a percepção aural, mas acontece também com as cores, acontece com tudo. As cores são frequentes. Quando a gente vê as cores, é isso que está acontecendo. A luz está vindo em frequências, vibrando de certa forma, e chega até a gente identifica, aquela é amarela, aquela é vermelha. O som, idem. Aquela é uma nota dó. Na verdade, a gente delimitou isso, né? A gente falou que aquela frequência ali é amarela, a gente que deu o nome, né? E a gente deu o nome para aquela frequência ali, tipo 440 Hz, que são 440 voltas, e nela mesma é o Lá. Então, aquilo ali é o Lá, aquilo ali é o amarelo. E a gente também tem outro tipo de frequência, que é aquela ali é paz, aquela ali é felicidade. E aquela ali que está meio conturbada é uma falta de paz. O que a gente aprende aqui na Brahma Kumaris é que as frequências além, que estão fora da gente mesmo, que não são geradas pela gente, porque às vezes são até geradas pela gente, como cantar, né, falar. Estou gerando essa emissão aqui, está chegando ao ouvido de cada um como frequências específicas, mas há vibrações anteriores a essas que a gente está gerando através dos órgãos físicos, porque cor, som e por aí vai, tem o suporte do físico. Em termos mais íntimos, mais espirituais, como que a gente quer chamar, da alma, do espírito, coisa parecida, tem as frequências originais da gente, que são a paz, que são a felicidade, e elas vibram de determinada forma. Não necessariamente tipo, a paz está vibrando devagarzinho, inclusive é um equívoco a gente pensar que quem está pacífico tem que estar necessariamente lento. Não, eu posso estar fazendo várias coisas e estar pacífico. É uma timbragem, para usar o termo musical, diferente, é uma cor diferente da vibração. Quando a gente não está experimentando isso, o que está acontecendo é uma perturbação daquela vibração. Nem é que a tristeza, o que a gente aprende aqui, é que nem aquela tristeza ou raiva
ou, sei lá, ganância, arrogância, qualquer um dos vícios que a gente conhece muito bem, no fundo, eles nem existem de verdade. Eles são a deformação daquela vibração, daquela frequência que está sendo emitida para mim, para o outro, para o universo, entende? Então, assim, é incrível. Eu gosto muito de perceber isso, pensar isso. Posso estar equivocado com uma coisa ou outra, mas, assim, eu vejo isso claramente acontecendo. Aí, assim como a gente faz de dentro para fora, e a gente é incapaz de não vibrar nesse mundo das ações, né? A gente é incapaz de não vibrar. Você está sempre vibrando, nem necessariamente sempre falando, mas sempre vibrando, ou sempre cantando, mas sempre vibrando. O contrário também acontece, ou seja, de fora para cá, ou seja, do outro, ou da natureza, ou de Deus para mim, também está vindo. Aí a gente interage com isso, né? Interage com essas frequências e tudo mais. Aquilo que você estava falando, da cautela que a gente tem que ter, não é? Como, por exemplo, com o que a gente ouve, basicamente é isso. Ou seja, não só com o que a gente ouve musicalmente, mas com o que a gente ouve de alguém que chega para a gente e começa a falar um bocado de coisa, um bocado de, sei lá, de tristeza, de bobagem. Se você está aberto àquilo ali, por mais benevolente que você seja, compassivo que você seja, você pode pegar aquilo ali e a sua vibração também fica perturbada, né? Porque a gente, não, afinal de contas, não estamos perfeitos, não estamos plenos das nossas capacidades nesse momento da história para vibrar ao contrário. Você estava falando do violão, antes de falar da questão da combinação, né, que você estava comentando, eu só vou, e também não quero ficar falando sozinho, mas eu só vou falar uma coisa que eu me lembrei quando você estava falando, não ia te interromper, mas tem um instrumento que eu adoro. Na verdade, não é bem um instrumento, mas é uma característica de alguns instrumentos. Atualmente são poucos os que tem. Eu não tenho aqui para mostrar, nem peguei, nem trouxe para mostrar, desculpe, de ter trazido aqui um deles. Mas todo mundo pode achar na internet. Inclusive, agora é uma maravilha, né? Quando está vendo aqui, pode ver na internet. Mas um se chama cítara, que é a cítara indiana, e outro se chama viola d'amore, por exemplo. Viola d'amore é bem antigo, é um primo do violoncelo, mas o que tem em comum, esses instrumentos têm em comum, são as cordas simpáticas. Se vocês já ouviram falar. São cordas que vibram por simpatia. Porque uma coisa é um dó combinado com um mi, combinado com um sol, que essa combinação, como você estava falando, soa para os nossos ouvidos, Algo soa perfeito. positivo, né? Soa perfeito. Eu sou, de novo, como eu estava falando mais cedo, eu sou contra essa ideia. Depois eu posso falar Uhum. um pouco mais sobre isso. Porque a gente foi condicionado a achar que combinações específicas fazem a gente ficar feliz. Não era para ser assim. A gente tem que estar feliz em qualquer música que toque. A gente tem que estar capaz de não ser afetado pela música, e inclusive musicar da melhor forma possível. Mas isso é outra coisa. Mas essas cordas simpáticas, o que acontece com elas é assim: você tem as cordas principais do instrumento, ou da viola d'amore, né, que você está tocando lá nota por nota, ou da cítara, que você está tocando também nota por nota, são instrumentos melódicos, tocam notas por vez, né, notas consecutivas. E aí você tem uma quantidade de notas por trás delas, por trás das principais, que estão vibrando por simpatia. Aí olha o que acontece: você tem um Ré, por exemplo, você toca um Ré. Aí as cordas simpáticas que estiverem afinadas em Ré, elas vão se juntar com aquele outro Ré, mesmo sem serem tocadas, e vão amplificar, vão potencializar e vão embelezar timbristicamente, porque nunca estão afinadas totalmente iguais, né? Então vão complementar aquela nota. Olha que maravilha. Acontece com a gente, Exato. acontece com a gente igual quando a gente, por exemplo, está feliz, eu estou feliz. Aí me encontro com alguém que está feliz, aí juntos a gente fica mais, o ambiente fica mais feliz, as pessoas que estão do lado ficam mais felizes. Ao contrário, quando a gente é antipático um com o outro e tá contra, né? Tá um Sim. de encontro, tá batendo, que é um pouco o que você estava falando ali Exato. Mas quando as isso, notas batem. até essas notas simpáticas, né, que chamam? É isso, as cordas simpáticas? Eu acho que isso é legal porque até assim mostra pra gente na prática o quanto que a vibração tem impacto no físico, né?
Então, quer dizer, a vibração de uma corda, por ela ser semelhante àquela afinação, dispara, né, as demais cordas, quer dizer, elas começam a vibrar também. E assim, para mim, essa relação é muito clara, né, da vibração que vem, que parece invisível, né, como que ela afeta o nosso físico, né? E eu até acho interessante, assim, se a gente conseguir chegar num ponto em que a gente não é afetado pelo meio, isso acho que seria, né, de eu É, estar tão num estado tão centrado que eu não sou afetado pelo meio, mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes até com a correria, isso é bem complicado de com se colocar certeza. em prática, Eu né? tô falando isso, mas eu não estou desmerecendo. Inclusive, por exemplo, práticas terapeutas. Eu tenho uma amiga aqui em Salvador que ela é muito legal, muito próxima. Ela é musicoterapeuta e Uhum. ela tem uma... Agora eu esqueci o nome exato do instrumento que ela usa, mas é uma cama terapêutica com... Que feio eu não lembrar do nome, mas tudo bem. Mas é uma cama que tem sinos embaixo, sinos Uhum. em forma de tubulares, sinos Ah, tubulares, uma cama tubular. Então a pessoa deita ali e ela vai tocando aquilo ali. E aí a pessoa, não e sei se ela você já, recebe, né, a não sei se vibração, ela você, recebe não sei aquela se você vibração. se você já viu essa técnica, essa terapia é muito legal. Ou Sim. seja, a pessoa está lá e está recebendo a vibração, tipo, como se ela fosse um órgão, e Uhum. embaixo ela está tocando nesses sinos tubulares, e é muito legal. Então, assim, eu claramente acredito, né, nisso, entendo isso que acontece, mas e aí de novo um pouco da minha experiência, eu desde que comecei, por exemplo, a meditar, eu fui começando a ir um pouco de encontro a isso, tentando me desvencilhar um pouco, sabe por quê? Porque quando eu comecei a meditar, eu vinha para Brahma Kumaris, e aí você sabe, né? Todo mundo que está aí que já meditou, ou na BK ou em algum lugar, as pessoas adoram botar música, né? Vamos meditar, Sim. vamos botar música, né? Geralmente são músicas tranquilas, ou seja, é tranquila, serena, geralmente lentas, ou mais ou menos, andamento razoável, e são com harmonias simples e bonitas ao mesmo tempo, né? Então é bom para você meditar e tudo mais. Mas quando eu vinha, e fora isso, para quem nunca meditou, tem um comentário de meditação, né? Hum. Agora, É sente-se, guiado, né? A meditação guiada. sente-se Sim. confortavelmente e tudo mais. Então, isso da condução dos pensamentos eu até entendi um pouco, né? Entendi assim, aceitava, mas, nossa, quando eu fui começar a meditar, e botava uma música, eu falava, não, não bota música não. Por quê? Porque eu ficava ouvindo a música. Eu ficava analisando ali, sei lá, a Coisa harmonia. uma mente mais técnica do músico, né? Pois é, Por eu exemplo. tive que... Foi um esforço que eu Hum. acho que foi legal o esforço, porque eu treinei e além, ou seja, treinar, tá ali, mas está além daquela ideia da música. E Uhum. também, no futuro seguinte, né, no momento seguinte, foi também passar a criar meus próprios pensamentos. Ou seja, não que eu não estivesse criando, mas quando eu estou aceitando pensamentos de outros, eu estou criando os meus também, de qualquer forma, né? Mas a ideia era ir além, ou seja, ir além musicalmente, ir além... Pois é, então eu estava treinando justamente. De novo, não é que a gente não tenha que ser feliz com as músicas, não é isso que eu acho, ou ser pacífico, ou aproveitar a paz da música, da felicidade que a música traz, inclusive com a parte poética, né, que a música porventura possa ter, né, se for uma canção, por exemplo. Eu acho importante, mas o meu treino, e eu te falo aqui agora, Mariane, e todo mundo que está ouvindo, o meu treino eu tenho que garantir estar feliz, ou pacífico, ou experimentando amor, o que quer que seja, antes de estar ouvindo a música ou estando no lugar. Meu treino é esse, pelo menos agora. Porque eu acho que assim a gente vai aproveitar mais ainda. Mais ainda. Ou seja, tudo mais vai virar expressão. Inclusive aquilo que a gente está ouvindo, que parece que já é um resultado, vai virar uma expressão da sua felicidade, da sua paz. Vai virar o contrário.
Uhum. Inclusive, se for uma música, sei lá, você estava comentando, né, de a gente tem que escolher música, ou foi você, ou foi sua xará, a gente tem que ver as músicas que são legais e tudo mais. De novo, para mim, não existe música que não seja legal. A música, ela tá além de ser legal ou não, ela simplesmente é. Que nem a Uhum. gente, quando a gente está no nosso estado original, nós simplesmente somos aquilo. No caso da música, frequências que se combinam. No nosso caso, frequências de virtudes que se combinam e vão ah, por aí se Sim. interagindo com as outras. Né? No caso do mundo agora, o desafio nosso, como era o meu desafio no começo, é que, é que as vibrações de todos estão todas misturadas. Está uma maravilha, está uma dissonância inacreditável. Exato. Acho que essa é a palavra, dissonância, né? Talvez. Dissonância está inacreditável, mas as dissonâncias também são ah, podem ser às vezes desconcertantes ou tocar na Sim. gente alguma coisa, mas elas são perfeitas. Todas as coisas, inclusive para as coisas que a gente está passando, de clash, de atrito, é perfeito para a gente poder chegar naquele acorde maior. Exato. Eu acho que fazer essa comparação é muito legal também, porque a hora que a gente pega a música, né, e entende, bom, ela tem harmonia, ela tem a letra, ela vai ter as notas, tem notas que são dissonantes, mas muitas vezes a gente usa essas notas dissonantes para depois resolver a música, né, o que a gente chama, entre Não aspas, é? resolver. Não é? Mas talvez você precisou de ter esse momento de uma nota dissonante para daí você enxergar essa solução, essa resolução da música, né? Então a gente vê várias músicas utilizam isso, né? Cria um momento de tensão, cria-se ali um pequeno momento de tensão e em seguida um relaxamento, né? Você resolve com alguma nota específica. E de novo, né? Isso é vibração, o quanto que a gente pode usar esses ensinamentos da música para nossa rotina, né? Então, para se construir uma música, às vezes eu preciso de notas dissonantes, que elas não vão combinar, mas que logo em seguida eu enxergo uma resolução ali, né? E outra coisa que eu penso muito também quando eu vou entender, até quando eu comecei mesmo a minha jornada ali na música, né, para aprender tanto a parte do canto, violão, são as pausas, né? Que você concorda comigo que, assim, música sem pausa não existe, né? Vira uma bagunça, certo? Então, quando a gente vai pegar ali uma partitura e a gente vai ler, enfim, tem a marcação da pausa, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar na minha rotina, né? Assim, poxa, eu estudo tanto música, eu sei ali ler um pouco ali da partitura, eu entendo que para se formar uma música harmoniosa, uma música boa para se ouvir, eu preciso das pausas, né? Então, por que que eu não faço isso na minha vida também, né? Se eu estou buscando harmonia na minha vida, se eu estou buscando ali realmente trazer o melhor para mim, as melhores vibrações, por que que eu não coloco também pausas na minha rotina para formar uma boa música, né? Só trazendo um pouco essa analogia aqui. Então, e isso sempre me fez refletir nos momentos que eu estava ali correndo na correria do dia a dia, eu falei assim, peraí, cadê a minha pausa, né? De repente, acho que minha música aqui está ficando um pouco barulhenta, ao invés de ser uma música harmoniosa, boa de ouvir, né? Então, eu penso nisso, eu uso muito essa analogia realmente das pausas, para mim faz muito sentido. E é quando eu paro, eu falo assim, peraí, deixa eu dar um tempo aqui no meu trabalho, eu vou sentar ali um pouquinho, ou eu vou meditar, ou eu vou, seja com música ou sem, porque eu posso também só querer ouvir ali os meus pensamentos, né, querer acalmar. Então, assim, esse é um ponto que para mim é importante, né? Lembrar das pausas, para ter uma música ali mais harmoniosa, né? Então, eu acho que isso é interessante também. E eu vi aqui, quer dizer, falando ao contrário, né, como a música pode te influenciar, porque, mais uma vez, né, a gente pode tentar, ou a gente pode tentar buscar essa evolução de não ser influenciado pelo externo, mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Como que eu posso usar a música também na parte da cura, né? Como você bem comentou, tem até instrumentos, tem até musicoterapia, tem várias técnicas, né? Que a gente pode utilizar para trazer essa vibração para o nosso corpo.
Então, para mim, assim, para mim a música é realmente a base, né? Dá para a gente usar como uma base de como bem viver, né? Vamos fazer as pausas, vamos prestar atenção nas vibrações, vamos prestar atenção se o meu acorde aqui está dissonante, se eu estou conseguindo resolver esse acorde, né? Então, para mim, eu faço muito essa comparação, né? Entre a formação da música e a rotina. Eu acho que para mim tem muito sentido isso. É algo realmente incrível. E quando se fala de pausa, o que está incluso nisso, né, inerente a isso, são duas coisas, na verdade. Uma é a própria ideia de ritmo, de como você está levando o seu ritmo no seu dia a dia, porque a pausa em música não serve necessariamente só para silêncio. Existe sei lá, numa orquestra, por exemplo, se você bota lá um sinal PG, pausa geral, aí sim é uma pausa geral com algum intuito específico, aí sim a ideia é experimentar o silêncio ali. Mas na maioria das vezes as pausas, seja por si mesmas, ou seja, por diminuição de tempo de notas, elas são aquilo que está gerando a parte rítmica da coisa. A pausa é o que faz a música ter determinado ritmo, determinado swing, determinada levada. É isso que, se eu paro de falar e faço assim, agora, e vai, ou seja, a ideia do ritmo, como a gente está levando a nossa vida, ou seja, ela serve para o colorido, para ajudar no colorido, não só de timbrístico e de alturas, e como estão nossas frequências, né, subindo e descendo, mas serve para dar outro tipo de cor à música e à nossa vida. E essa ideia de pausas, seja para pausas depois de tempos mais longos, né, de, por exemplo, de trabalho e tudo mais, ou pausas em tempos mais específicos, mais curtos, por exemplo, pausar meu pensamento aqui agora, peraí, o que é que eu estou pensando? Vou parar um pouco aqui, e agora eu vou continuar por esse caminho, por esse caminho. Ajuda para várias coisas, inclusive para essa ideia de ritmo. Mas para mim, e principalmente ao longo do tempo eu ter acabado, mesmo meio que sem querer, no final das contas, acaba que parece sendo inerente também à ideia do músico, mesmo que ache que não é, acaba sendo um compositor também, né? O músico está, mesmo que ele não tenha por escrito feito algum falado assim, eu sou o compositor dessa música, cada vez que alguém interpreta algo, ele está de certa forma, mesmo que a música tenha sido composta por outra pessoa, ele está dando um pouco de E ali, criação né, também. ao interpretar, né, está dando alguma ideia extra ali. E no que toca à composição, seja composição por si mesma de uma canção ou de uma obra, ou seja no campo da interpretação, ou seja mesmo no ouvinte. O ouvinte, uma tese minha mesmo, eu trabalhei nisso, foi que o ouvinte está, naquele momento que ele está ouvindo, ele está compondo a música. E o compositor que escreveu a música perde a chance de ouvir a análise, o sentimento dele para poder fazer outra música. Mas, independente disso, o silêncio é a grande ferramenta para juntar as coisas, né? Seja juntar o material que você vai compor, e aí, se for música, são as notas, os silêncios, o ritmo, as alturas, os instrumentos que você vai usar, mas se for na nossa vida, são os pensamentos, são os caminhos que eu vou tomar, as decisões, e para isso, a gente tem que parar, como você estava falando, a gente tem que, e não só parar, tipo, vou parar para não fazer nada de errado, não, parar para voltar a atenção para dentro da gente mesmo, um estado de introspecção, para poder perceber melhor as coisas, tanto as internas, entre aspas, quanto o que está acontecendo ao nosso redor, perceber, depois tomar as decisões, e o silêncio é essencial para isso. Outro dia mesmo, eu estava dando risada porque um artista famoso, eu não lembro quem foi agora, sabe aquelas brincadeiras entre alguma entrevista, tinha aquelas brincadeiras de qual música você vai levar, sei lá,
ou vai ouvir para sempre numa ilha deserta, ou vai levar para uma ilha deserta, sei lá como é exatamente a palavra, a ideia. Mas um deles, acho que se não me engano foi Sting, ele falou, e Sting tem um pouco daquela ideia de espiritualidade, né? Ele, bom, eu acho que foi ele, se não me engano, ele falou assim, ó, ele brincou com o nome daquela música, O Som do Silêncio, de Sound of Silence, lembra aquela música? Hum, O Darkness, My Old The Friend. Sound of Ele falou, Silence. era um trocadilho, porque assim, eu, particularmente, eu preferiria levar a música do silêncio de verdade, ou seja, eu preferia não ter música nenhuma, eu preferia ter música do silêncio. Para mim, e é o que um pouco, se eu estava comentando no começo, que esse mundo aqui é o mundo das ações, é o mundo das frequências, do colorido amplo, sentido amplo, tem um mundo que a gente conhece bem, que é o nosso mundo original, que é o contrário disso. O mundo de silêncio, de onde a alma vem, que é conhecido como Nirvana, inclusive. Por isso que o nome daquela banda era Nirvana lá. É um lugar onde não tem ação, não tem frequência, onde a alma está no seu estado mais puro, perfeito, latente, tudo bem, não está se expressando, mas está no seu estado mais poderoso e está no silêncio. Eu não sei se eu gosto tanto disso porque eu estou aqui agora e estou querendo Paz. claramente trazer esse sentimento de paz, né, tudo mais. Capaz de quando eu estiver lá, eu fiquei, pô, tá na hora do colorido, tá na hora de tocar, de fazer as frequências, ou melhor, fazer o estado virar frequência e por aí colorir o mundo todo, de mim para com os outros e com os outros e com todo mundo, como é o mundo, né? Porque agora, de novo, como a gente estava falando, ficou meio caótico o negócio, mas também está tudo certo, está tudo perfeito de acordo com a nossa própria jornada. Sim, eu acho interessante também isso, a gente prestar atenção também, não só na música, né, que a gente ouve, mas na música, mas da forma como a gente se coloca, né? Será que a forma que a gente se coloca tem relação com aquilo que eu escuto, né? Eu também fiquei pensando bastante nisso, né? Eu acho que assim, tem todo esse poder original que você comentou, é porque eu sou paz, né? Eu tenho ali a energia de paz que vem lá, né, do Nirvana, né, como você trouxe. Então eu tenho aquela energia de paz, eu tenho aquela energia, eu tenho talvez já uma harmonia original dentro de mim, né? Algumas qualidades originais que elas são minhas, né? Mas, de novo, né, até que ponto eu realmente, na minha rotina, consigo manter isso, né? Eu acho que eu estou sempre trazendo um contraponto aqui, porque eu estou pensando naquela rotina mesmo de você lá sair de manhã, pegar o carro, enfrentar o trânsito. Eu não sei você, mas o que eu faço é, quando acordo, a primeira coisa é garantir usar o poder do silêncio a meu favor, para Uhum, que, através disso, a minha criação do dia, ou seja, a minha composição, pelo menos comece da melhor forma. Ou seja, com percepção, usando o poder do silêncio a meu favor. E a segunda coisa é pensar a respeito disso mesmo, que é o que a gente está fazendo quando medita, ou quando estuda esse conhecimento. A gente está fazendo isso. Aí junta as coisas e vai fazer sua música do dia, sua uhum. composição diária. E, na verdade, a gente é compositor, intérprete, ouvinte. A gente é Tudo tudo ao mesmo, junto durante o a dia, né? gente é tudo ao mesmo tempo, né? Durante o dia. E É. assim, e aí, obviamente, que como a gente não treina muito isso, ao longo do dia a gente vai meio que esquecendo, como você mesmo falou, são necessárias pausas. A gente tem que parar, voltar, aprumar de novo o negócio lá, lembrar, usar o poder do silêncio de novo, usar o poder da concentração. Imagina, concentração é uma coisa que compositor, intérprete e ouvinte, os três, não sei se está faltando alguém aí, está faltando, né? Analista de música ou coisa parecida, mas vamos deixar só esses três principais, entre aspas. Todos os três é uma condição sem a qual o compositor não vai ser bom, o intérprete não vai ser bom, e o ouvinte não vai, se o ouvinte não está concentrado na música, está fazendo outra coisa, está ouvindo no WhatsApp, quando está ouvindo a música, vai estar meio servindo só para, sei lá, ou para malhar, sabe? Você está malhando, está tocando a música, você não está nem ouvindo a música, você está ouvindo Uhum. uma coisa assim, sabe? Então, concentração e silêncio combinados é um trunfo inacreditável, seja para ouvir música, seja para tocar, ou seja para tocar a vida, seja para ouvir a vida, e por aí vai.
Não sei se a gente tem pergunta, a gente ficou só nós dois conversando aqui, temos mais alguns na sala, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, não sei a Mariana se quer falar alguma coisa. A gente está quase chegando também na nossa... O papo está tão bom aqui que dá para ficar falando ainda sobre tanta coisa, mas não sei se... eu não sei você, Mariana, mas quando ah, eu fui convidado para essa live e eu vi que o tema era esse, né? Por sinal, outro dia foi uma live uma palestra de domingo que me pediram para falar. Parece que eles olham para mim e falam, fala sobre música aí, porque acho que é a única coisa que eu sei fazer mesmo. Então, Você tem a vibração da música, e eu nem você... queria, mas assim, só fala, então, mas tudo bem. Tô brincando que eu não queria. Eu adoro falar, mas assim, é assim, né? Como se diz. Mas aí, quando eu pensei, nossa, a gente vai fazer pelo Zoom e agora parece que o Zoom está um pouco melhor em termos de captação de ah, instrumento e voz, ao menos combinados e tal, para poder o outro lado ouvir, né? Mas eu fico meio sempre receoso, assim, porque eu tinha pensado em ou você cantar alguma coisa, ou eu cantar, ou nós dois cantarmos alguma coisa. Já que a gente está falando para espantar os males, vamos espantar os males logo. E a gente Espantar poder, os males, né? e também a gente podia fazer uma meditaçãozinha no final, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Senão, deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Fernanda. Boa noite, Fernanda. Vamos ver aqui se ela tem. Você preparou? Quer cantar alguma canção, Mariana? Você acha bom? Você gostaria? Vamos responder as perguntas aqui. A gente pode no final, sim. É. Aqui, a Fernanda quer fazer a pergunta, não fez ainda. E a Dulce também está falando uma coisa aqui. Muito bom. A Dulce Não sei se Fraga, estão me excelente ouvindo. professor. Sim, Sim. agora sim. Oi, Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e eu sou enfermeira há 15 anos e eu trabalho muito com pacientes em fase terminal da vida. E eu estudo música desde pequena, mais por gostar, por gostar de estar envolvida nisso, mais pela energia que ela me passa, não tanto por talento ou por tempo para se dedicar. E eu sempre gostei de associar a música no meu trabalho, porque como é um local de muito sofrimento, de alguma forma ela me ajuda a me tornar mais empática, a tornar o ambiente mais leve, ou ajuda o paciente, né, a colocar suas emoções para fora. E cada vez mais eu tenho feito um trabalho fora da empresa, hospital, no meu consultório particular, que envolve a música. Só que a minha dificuldade maior é que eu sempre dependo muito do quanto o paciente acredita nisso ou não, do quanto o paciente gosta de música ou não. Existe alguma ferramenta, algum autor, ou enfim, alguma ideia que vocês tenham que eu pudesse utilizar a música, trazer a vibração da música em forma de, né, em forma de cura, de leveza, de tornar aquele momento ali agradável e até de certa forma trazer benefícios para o organismo da pessoa sem depender da crença dela? Boa pergunta. Você quer falar, Mariana? Assim, bom, não sou dessa área, né, da medicina, mas sei que, né, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, certo? Ele usava a música, ele receitava a música, inclusive, né, como uma forma de tratamento, era considerado um fármaco, né? Porque exatamente tem esse poder de modificar a frequência. Agora, aqui tem dois pontos, né? E aí depois eu passo para o Alex. Uma coisa é assim, se a pessoa não quer, dificilmente você vai conseguir mudar aquela frequência, né? Acho que também parte muito da pessoa querer, né? Porque para você influenciar outra pessoa, para você conseguir ter essa influência, é importante que a pessoa esteja aberta para receber. Eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, da minha experiência que eu posso trazer, né? Agora, claro, outro ponto é assim, existe muitos estudos sobre música clássica, né, que trazem já uma grande harmonia e que já se tem conhecimento de que se traz a cura, né? Então, a música clássica, eu acho que ela é meio, assim, talvez algo um pouco mais
mais neutro, né? Que você pode colocar ali num som mais baixo, num som ambiente, né? Mas é isso, assim, do meu ponto de vista, muito a pessoa precisa aceitar e querer receber também essa cura, né? Dificilmente algo acontece se a gente não está aberto também para receber. Eu entendo que esse é um ponto, aí não sei, Alex, se você pode ajudar com alguma outra informação. Então, eu concordo sobre essa questão de perceber a vontade, como eu estava comentando. Se eu estou nessa situação, por exemplo, eu ia preferir, talvez, bem capaz, eu ia preferir não ouvir música. E eu digo isso porque, por exemplo, se eu faço exercício, eu vou na academia, eu não falo nada para ninguém lá, mas por mim não tinha silêncio, não tinha música nenhuma. Porque música em academia, você está lá fazendo exercício, você tem o seu ritmo e a música está tocando outro ritmo, outro andamento. E você está sendo obrigado a lidar com aquilo ali. Você está tentando se concentrar, você deveria estar tentando se concentrar no seu próprio rendimento e você está tendo que se adaptar a músicas que estão mudando, músicas que não têm sentido, às vezes, uma com as outras, ou seja, é uma loucura. Eu, por mim, preferiria silêncio total. Num caso que se eu estiver doente, coisa parecida, aí obviamente que vai depender, mas a primeira coisa é realmente, como a gente brinca aqui, a gente medir o pulso do paciente, ou seja, o que é que ele está querendo de verdade. Às vezes, pode ter outra coisa mais influente, ou melhor influente para ele do que necessariamente ficar ouvindo música. Mas existem sim muitos estudos, eu não saberia dizer que porque não é minha área é de composição. A minha área é assim, eu toquei música popular, na verdade rock and roll durante a primeira grande parte da minha vida e na segunda parte eu fui para música clássica, só que na área de composição. Então não foi muito na área de estudo de musicoterapia mas eu percebo claramente e conheço bem os efeitos positivos que isso tem. O que a Mariana estava comentando sobre música clássica, não só para pacientes terminais, mas para pacientes com demência, algum tipo de demência e tudo mais, o que realmente acontece é que a música clássica não é só porque ela é bonitinha, é porque ela é uma paleta muito mirabolante de possibilidades, de caminhos que vai fazendo com que quem esteja ouvindo aquilo ali também possa se beneficiar, principalmente em questões cerebrais. Mas em questões de se acalmar, por exemplo, de tentar entrar numa vibração mais tranquila, se for o caso, às vezes não, porque ela pode passar por várias fases, entende? A música. E aí vai que chega uma fase mais sei lá, enfática, coisa assim, e aí passa a deixar a pessoa mais tensa, se ela tiver. Então, é muito delicado isso, mas existem sim vários estudos, inclusive com frequências, não necessariamente músicas, como eu estava falando, aquelas frequências dos sinos tubulares na maca, né? Que você pode ir usando ali, que nem necessariamente é música, mas são as frequências lá vibrando. Às vezes você não está nem ouvindo direito, mas está lá, ó, vibrando, porque é como se o paciente está mais ou menos assim, né, com altos e baixos, e você está tentando manter ele numa frequência específica, tentando manter ele num lugar específico. Mas realmente é melhor estudar um pouco mais sobre isso, sobre os resultados, né? Por exemplo, tem uma coisa que era até para ter comentado e me esqueci, mas é sobre esse tema de quem canta seus males espantas. Teve uma pesquisa, eu vi uma reportagem na BBC há um tempo atrás, quando eu estava voltando da Índia, vendo no avião, sabe aquelas coisas? E era falando sobre os superidosos. Não superidosos no sentido daquela faixa etária que são os mais de 80, 90, mas os idosos que são super, ou seja, que envelheceram muito bem. E foi notado que, principalmente na questão dos órgãos dos sentidos, idosos que cheiram têm sentido de olfato muito bons, sentido aural muito bom, ou seja, não perdem a audição, coisa parecida, visão muito bons, e eles começaram a fazer pesquisas para descobrir o porquê daquilo acontecer. Assim como tem aquelas pesquisas de zona azul, sabe, do mundo, a zona azul ali, por que aqueles vivem mais, qual é a comida daqueles ali, esse tipo de coisa. Fizeram checagens para ver por que alguns têm uma audição muito boa, alguns têm um paladar muito refinado, alguns um olfato que conseguem identificar
aromas, sei lá, de perfume e tudo mais. E teve um em particular que eu achei muito legal, que foi o da audição. E descobriram que não só ouvir música melhora muito a capacidade auditiva, isso é meio óbvio, né? Mas nem sempre, porque se você ouvir muita música alta, vai deteriorar seu ouvido, né? Sua parte auditiva. Mas, principalmente, cantar faz com que você chegue à idade super idosa ouvindo melhor. Se você canta, se você tem um hábito de cantar, você vai desenvolver mais a audição. E assim era com o olfato e com o paladar. Ou seja, as coisas estão combinadas. E aí, mas sabe o que mais que falavam? Que checaram e viram? Que se você canta, mas não só canta, mas canta em corais, ou seja, canta junto com outros, sua capacidade aumenta mais ainda de perceber isso. Então, tem vários estudos em várias áreas diferentes, e em pacientes oncológicos, ou terminais, não necessariamente oncológicos, mas terminais também, com certeza tem vários estudos sobre isso. Claro que tem uma coisa que a gente nem comentou aqui, mas que talvez seja tão óbvio, que por isso que a gente não comentou, que tem a memória afetiva, né? Seja, tem uma música, pode ser um parabéns para você, voltando para o começo da live. Quando a gente canta parabéns para você, não é só porque a gente está feliz naquele momento, porque está celebrando o aniversário de alguém mais ou o nosso próprio. É porque na nossa memória está lá gravado, a menos que a gente tenha tido um trauma logo no primeiro aniversário, no segundo, mas geralmente isso está associado a uma coisa boa. Então tem músicas que estão associadas a coisa boa. Se você chega para o paciente e fala, vem cá, você não gosta de ouvir música, mas quais são as músicas que você gostava de ouvir na infância? Tu vai e larga lá as músicas para ele, é capaz do estado dele melhorar. Eu sou contra isso. Porque eu acredito que a gente tem que ir além de qualquer condicionamento ou gatilho para experimentar a felicidade. Mas funciona. Tanto funciona que a gente usa isso para várias coisas e a gente chega a ficar armadilhado nisso. A gente fica armadilhado a ter que ouvir música para ficar feliz. Quando não deveria ser assim. Mas não sei se ajudei um pouco nessa questão. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário. Estou vendo que está chegando na nossa hora aqui. Obrigada, Fernanda. Como? Desculpa. Ah, ok. Mariana, tem alguma coisa para falar, para a gente encerrar? Não, acho que é isso. Eu acho que a grande reflexão que eu fiz mesmo, né, sobre o tema, até para vir falar, primeiro, né, se fosse para resumir aqui em alguns pontos, né, eu acho que é pensar muito bem em que ambiente que eu estou, o que eu estou ouvindo, né, e o que eu estou trazendo para dentro de mim, que música eu estou ouvindo, que pessoas eu estou ouvindo, que tipo de frequências eu estou ouvindo, porque, querendo ou não, isso influencia, né? Eu acho que por mais que existe um trabalho duplo aí, né? Tanto eu me fortalecer internamente, primeiro, como o Alex bem colocou, relembrar quais são os meus valores principais, né? O que eu vibro paz, que eu tenho isso dentro de mim. Então, fortalecer internamente, mas também prestar muita atenção no ambiente em que você está, que música você está, né? E que música que você escuta, na verdade, né? Porque isso, de certa forma, por ser vibração e por você ser vibração também, vai uma hora combinar, né? A música que você escuta com a vibração ali do seu corpo, isso pode sim gerar ali uma interação, né? Para mim, isso foi uma das coisas que marcou, né? Enquanto eu fazia até a pesquisa aqui. E outra coisa, para já encerrar aqui minha fala, citando de novo, né? Olhando lá para trás, na parte dos gregos romanos, eu não sei a quem já leu, tá? Mas existe uma obra de Platão que se chama República. Quem nunca leu pode buscar. Que ali ele busca uma sociedade ideal. E ele diz que é possível você estabelecer uma sociedade, você até moldar uma sociedade, ou dizer como que é essa sociedade através da música que ela escuta. Então, você diz como que é essa sociedade olhando qual música que ela escuta, né? Então, ele diz que o contrário é possível. De repente, se eu começar a introduzir músicas que tenham uma vibração melhor, uma vibração mais alta,
eu posso também elevar o padrão daquela sociedade, elevar o padrão ali da pessoa. Então, isso foi outra coisa que me surpreendeu bastante e do meu ponto de vista, eu concordo bastante. Talvez o Alex tenha outra visão, mas ali entendendo um pouquinho, né, esse histórico, para mim faz muito sentido. Então, eu acho que assim, né, realmente cuidar com o que a gente escuta, entender como que o que eu escuto interage com a minha vibração e se faz sentido para mim ou não, né? Porque a gente pode até moldar o caráter aí dependendo da música que a gente escuta, né? Então, para mim, essa é uma relação que eu vejo entre música e, e meditação e o seu estado interior, né? E aí eu passo para o Alex para as reflexões finais aí. Muito bom, muito bom. Não, eu não tenho mais reflexão, eu só estou aqui feliz e grato por essa chance de conhecer essa querida Mariana, que trouxe tantas boas ideias. Agradecer a presença de todo mundo. Eu tinha pensado realmente em tocar e cantar alguma coisa, mas eu acho que não vai ficar tão legal por causa das nossas questões tecnológicas. Mas a outra Mariana, que é a nossa professora lá de Campinas, tinha falado para a gente fazer uma meditação no final. Eu pensei que a gente podia, talvez, eu não vou cantar, mas eu vou pelo menos fazer uma, para não dizer que não teve música. Penso em fazer, eu faço uma sugestão da gente fazer o seguinte: em vez de eu ficar conduzindo pensamentos, falando o que a gente vai ter que pensar ou sentir, eu tenho a sugestão de fazer assim: vamos agora vibrar por simpatia. Pode ser? Pelo menos a Mariana está aí na minha frente, ela pode fazer assim, ela vai representar todo mundo. Talvez pudesse abrir a câmera de todo mundo, eu não sei, os que podem abrir, a outra Mariana liberar a galeria, que a gente está aqui em destaque, parece. Mas, Vou liberar. ok, obrigado. Porque não somos muitos, né? Somos uns 15, mais ou menos. 15, exatamente. Aí, quem quiser abrir a câmera. E aí, pensei que a gente podia escolher uma virtude, uma frequência, uma nota que seja. Pode ser paz, se todo mundo não estiver de acordo. Paz e amor, vamos ficar paz e amor, no final das contas. A gente pode se concentrar, usar o poder do silêncio, também o poder da música, no caso, mas principalmente o poder do silêncio, nosso poder interno, e vibrar um pouco assim, sem precisar recorrer a conduções, mas entrar nessa vibração por simpatia. Ok? Om Shanti, boa noite a todos. Obrigado. Aproveitem e nos vemos em breve. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui. E vamos observar as músicas que a gente escuta. Bom, gente. Gratidão, foi muito bom. Fomos da música para o silêncio, do silêncio para a música, foi ótimo.